Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Rural, urbano e imóveis, onde o campo e a cidade se encontram com perfeição. Somos especialistas em comercialização de fazendas, lotes para ranchos, chácaras e sítios. Acredite, encontrar o lugar dos seus sonhos é mais fácil do que você imagina. Realize o sonho de viver em harmonia com a natureza. 992805757. Siga Rural Urbano Imóveis RV nas redes sociais. O meu entrevistado de hoje será Adriano Coloni, que é superintendente da Equatorial para a região sul. E o tema da nossa entrevista será: quedas de energia trazem prejuízo para o agronegócio goiano. Adriano, tudo bem com você? Tudo bem, Divino. Agradeço demais a oportunidade de poder conversar com você e trazer um pouco mais de informação do que a Equatorial está fazendo e conseguir chegar até o nosso cliente, que é o ente mais importante nessa relação. Muito obrigado. E eu agradeço a vocês por prontamente aceitarem o convite e por darem total atenção, né? Para fazer esse convite para você, Adriano, eu recebi antes o pedido de vários produtores rurais, depois alguns deles mandaram perguntas e eu vou apresentar essas perguntas para você para a gente tentar entender melhor. Mas eu quero relembrar um pouco, Adriano, eu já sou um jovem de quase 60 anos de idade e na minha infância, aqui em Rio Verde, eu lembro que uma certeza a gente tinha todos os dias: a energia iria acabar por volta das 7 horas da noite. Então eu vivi a minha infância com isso, né? Todo dia à noite a energia acabava, a gente ia brincar na rua, ia correr na terra, aquela coisa toda. Goiás era um estado que não tinha muita importância naquele tempo, né? Era um estado quase que inexpressivo economicamente. Os anos se passaram e hoje eu vivo aquela mesma situação da minha infância. Queda de energia diária, constante. Só que Goiás mudou. Goiás é um estado representativo, é um estado muito forte e que só não cresce mais porque não tem uma estrutura de energia que dê essa condição. Eu gostaria que você contasse para a gente, em primeiro lugar, quem é a Equatorial, essa empresa que chegou daqui depois da Enel, a Enel que comprou a Celg. A Celg era tida na época como não era a pior concessionária de energia do país, porque tinha uma outra que conseguia ser pior. Veio a Enel, todo mundo achou que ia ser a grande solução, saiu daqui sem mostrar que veio. Quando a Equatorial comprou, a mídia, inclusive na época, disse que a Equatorial era uma das piores empresas de energias do país. E hoje ela sofre constantemente com as críticas. Quem é a Equatorial, Adriano? Perfeito. Então, começando pela Equatorial, né? A Equatorial é uma empresa 100% nacional, né? Ela foi concebida no estado do Maranhão e depois cresceu para os estados de Piauí, Pará, Amapá, Alagoas e agora está aqui em Goiás. E sempre no ramo de distribuição de energia. Claro que hoje tem outros negócios de transmissão, de comercialização de energia, porque é natural, o nosso mercado está mudando, né? Mas ela tem um know-how muito grande em distribuição de energia. E tem um know-how também importante, que para a gente aqui já adianto está sendo um diferencial, que é conseguir recuperar empresas que estão em situação de qualidade de fornecimento muito ruins. Então, várias delas ela comprou logo depois da privatização, né? E aí passa um pouco por um período de baixo investimento, em que a qualidade fica muito ruim e a empresa compra. Diferente um pouco aqui de Goiás, já comento daqui a pouco sobre isso, mas é uma empresa que está acostumada com isso, tá? E aí isso acaba imputando a ela que tenha o controle de várias empresas com uma avaliação de qualidade ruim, porque ela está num processo de transformação, né? E esse processo de transformação, Divino e ouvintes, ele não é rápido, é muito investimento, muito trabalho e muita capilaridade, principalmente aqui em Goiás. O nosso estado aqui ele é impressionante quanto a isso. Então, é uma empresa que ela sabe o que ela precisa fazer
uma empresa que veio com investimento para isso, assim, já investimos só esse ano aqui 1,38 bilhões de reais, só no primeiro semestre aqui em Goiás. No primeiro ano de largada aqui. É muito investimento diante do tamanho do desafio também. Isso é muito notório, muito claro, né? Então, a Equatorial, ela está muito empenhada em mudar o patamar de qualidade de energia aqui do estado de Goiás. Mas existe uma trajetória para a gente percorrer. Essa trajetória já iniciou desde a compra, do estudo da empresa, do modelo de gestão da empresa, e a gente está nesse caminho com muitas ações diferentes aqui de como era e como está agora, tá? Qual é o investimento que vocês estimam que seria necessário hoje? Investimento total para falar assim, resolvemos o problema do estado de Goiás. Já investimos 1,2 bi, mas precisa de investir mais quanto? É uma pergunta extremamente difícil de explicar no ponto de vista financeiro e por quê. O que a gente enfrenta em Goiás, e desde essa época que você comentou, tá? É um estado que ele cresce muito rápido. Então, já mais de uma década, é um estado que cresce 4,5%, 5% ao ano, muito maior do que qualquer outro estado. E isso tem demandado um investimento no ponto de vista de suprimento de energia muito grande. Nós temos aqui pontos do estado que não tem energia da subtransmissão, né, do Sistema Nacional de Energia. Nem a distribuidora, não é manutenção, não é nada. Não tem disponível porque não tem um ponto de suprimento ali. Então, a gente precisa acompanhar esse crescimento e dar manutenção numa rede que ela vem há muito tempo degradada, né? Se a gente falar um pouquinho da pré-privatização, né, era do Estado, depois passou ali um tempo, um ano e pouco, com a Eletrobras, já no processo de saneamento para privatizar, e depois a Enel comprou. Porém, nas últimas quase 2 décadas antes dessa passada para a iniciativa privada, ela é uma empresa de subinvestimento, uma empresa que ela praticamente não expandia a sua rede, e o Estado continuou crescendo. A Enel veio, fez a aquisição com o modelo de negócio dela, trouxe bastante investimento também, a gente não pode ser leviano com a empresa que estava aqui, ela trouxe bastante investimento, mas esse investimento acabou não sendo suficiente, principalmente nas pontas, que é onde a gente até o público que está falando hoje. Teve muito investimento na estabilização do sistema, subestações mais centralizadas, mas a ponta ainda tem muita coisa para fazer. Então, mas para tentar te responder a pergunta, 1,5 milhão, 2 milhões de reais todo ano, ou 2 bilhões de reais todo ano, com pelo menos uns 4 ou 5 anos para a gente estabilizar o sistema e ter disponível energia para todo mundo que assim precisar, né? Então, hoje a gente tem 2 grandes problemas, né? O primeiro é manter estável, né? E a gente está passando um período difícil, tem outros fatores que influenciam nisso, mas está passando um período difícil, e também tem a oferta de energia. A gente sabe que tem empresas que estão aguardando algumas obras para poder iniciar, né? Isso gera alguns custos, gera algum tempo, então tem que andar em paralelo isso, tanto a manutenção quanto a expansão. Pelo que você falou aí, Goiás é um estado que vale a pena investir nesse setor. Cara, o que aconteceu com a Enel, que do mesmo jeito que ela veio, ela foi? Assim, eu entendo que o Goiás é um estado que vale muito a pena investir. Quando a gente fala no ponto de vista da distribuidora, né, isso é um ponto bem importante também a gente poder comentar, todo o resultado financeiro da distribuidora ele é regulado, né? A gente não determina a tarifa, a gente não determina a classe do cliente, se ele é rural, se ele é urbano, não determina contrato, nada. Isso tudo é regulado, isso tudo vem da ANEEL, né? Que é para equilibrar esse sistema. E é um sistema de subsídio cruzado, né? Então a tarifa tem subsídios para outras classes, tudo isso é regulado pela ANEEL. E aí, ela olha para o desempenho da distribuidora, olha para o investimento da distribuidora, esse é um ponto muito importante, e esse investimento ele é convertido no ciclo de revisão tarifária em tarifa para manter o sistema funcionando, né? Então, no final do dia, a coisa tem que ser equilibrada ali, mas se mantém sempre num patamar que seja razoável para o cliente. A ANEEL ela é muito atuante e muito forte nessa regulação. É uma empresa, uma agência, na verdade, que ela está muito presente, cobra bastante a gente. E aí, como cidadão, é muito bom ter uma agência assim, né? A gente precisa que uma empresa que é uma concessão que você não escolhe, né? A gente até vai ter um Mercado Livre aqui, mas queira ou não queira, o poste que passa na frente das nossas casas, ele é da Equatorial, então precisa ter um órgão fiscalizador forte para ajudar e manter os investimentos aqui. Quando vocês compraram essa empresa, vocês tinham a noção do tamanho do buraco que vocês estavam entrando, da sucata que vocês estavam adquirindo? Porque quando a gente vai comprar um carro usado, por exemplo, você vai lá, dá uma olhada, vê como é que tá a lataria, como é que tá o motor, leva no mecânico, né? Pede para dar uma olhada.
pelo que a gente entende, nós que estamos do lado de cá, parece que vocês compraram uma lata velha, cara. É isso mesmo? Olha, eu acho que seria leviano, até com o estado de Goiás, falar isso. Eu acho que é uma empresa que ela precisa de muitos investimentos consistentes. E a Equatorial estudou essa empresa, não só a Equatorial, porque na época, não sei se o Divino lembra, mas outras empresas também estavam interessadas. E aí, no final, combinou, né, da Equatorial fechar a compra. Então, houve pelo menos uns 6 meses de estudo, de avaliação, visitas externas. Então, fez sim, levou esse carro lá no mecânico e ele fez uma avaliação. Então, talvez não tão profunda, né? E está encontrando, de fato, algumas coisas que é um desafio um pouco maior. E, em especial, esse ano, Divino, se você me permite, passou por uma onda de calor aqui, que o Brasil inteiro, aí em Rio Verde, eu estava aí, inclusive, no dia... já não basta os ligamentos que a gente tem responsabilidade, desligou a linha de transmissão do Brasil, né? Que aí que fica pela distribuidora, não tem jeito. Por quê? Por carga, porque não estava se esperando um aumento de consumo, que foi na ordem de 16% naquele período. E isso tem provocado um pouco mais de instabilidade. As chuvas também chegaram bem mais cedo, né? A gente teve chuvas fortes em Rio Verde em agosto, né? Não é uma questão muito comum. E queira ou não queira, a nossa rede ela tem interferências com os intempéries da chuva, do vento, galhos de árvore e tudo mais. Então, te respondendo de maneira direta, a Equatorial conhecia o tamanho do desafio, vieram algumas coisas um pouquinho não planejadas, mas que a gente está enfrentando agora para poder entregar o que o Goiânia precisa. Antes de falar especificamente do setor rural, do agronegócio, tem uma observação que eu tenho feito, você falou que os postes de energia são da Equatorial. O que está acontecendo na cidade de Rio Verde que tem fio espalhado para tudo quanto é canto? Aliás, parece que isso não existia algum tempo atrás. Cara, tá um negócio esquisito. Tem lugar que parece aqueles gatos do Rio de Janeiro, de tanto fio que tem espalhado, e fio caído no chão, e motoqueiro se enrolando em fio e caindo. O que é isso? Não, isso é ótimo a gente poder falar sobre isso. Até vou começar com uma observação que a gente tem feito, né? Se você olhar para o poste e ver o que está bagunçado e o que está organizado, o que está organizado é a parte de eletricidade, porque ela de fato ela tem um risco de vida ali mais eminente. Sim. A parte bagunçada é a parte, infelizmente, de telecomunicação. Telefonia. Internet, exatamente. E aí, existe um problema a nível nacional, porque dando um passo antes, tá, Divino? Acho que é importante falar sobre isso. Quando foi concebido a legislação que rege essa interligação entre a distribuidora e as telecoms, a gente estava falando de 1, 2 empresas, né? Eu também já tenho alguns cabelos brancos aqui. A gente viu numa época que você tinha uma fila enorme para conseguir um telefone, né? Então, essas coisas não eram acessíveis como são hoje. E aí se estabeleceu que, olha, a distribuidora ela é obrigada a conceder um espaço no seu poste para que a telecomunicação passe. E que faz sentido, não vamos sair implantando um monte de poste pela rua, não seria razoável, né? E isso vem desde sempre assim. O que não foi considerado, e as duas agências, tanto a ANEEL quanto a Anatel, que é da telefonia, estão discutindo nesse momento, é agora como a gente mantém isso de maneira mais saudável, porque de fato está ficando muitas empresas trabalhando e é um mercado aberto, e a concorrência ela é boa, né, Divino? Isso é importante a gente dizer. Tem que ter concorrência, né? Mas o resultado disso está super utilizando o poste, a distribuidora ela é obrigada a conceder, ela não tem, né, condição de fazer manutenção ou mesmo cortar aquilo. Imagina se a gente vai lá e corta, quem vai pagar o preço disso é o cliente. Ele que vai ficar sem o serviço, né? Então, está se negociando junto com a Anatel para que haja uma solução para que faça a limpeza, tire os fios antigos, que infelizmente muitos deles já não estão mais em uso, né? Eles já foram de outra provedora de internet, um fio de um vizinho que mudou e fica ali poluindo. Então, de fato, a gente está incomodado com isso. O papel da distribuidora, né, e ela tem um papel previsto até hoje, é notificar essas empresas que utilizam os nossos postes. Isso já foi feito, mas a gente ainda não conseguiu um movimento ainda de limpeza que seja perceptível pelo cliente. Isso está em trâmite ainda. Eu vou fazer o seguinte agora, então. Eu vou trazer já as perguntas. E tem algumas perguntas que são até grandes, mas eu não vou cortar nada, eu vou deixar, porque a gente vai ter um bom entendimento daquilo que foi questionado, né? A primeira pergunta é do José Roberto Bruselli, que é produtor rural aqui na nossa região, e ele faz um comentário, até um longo comentário, e faz uma pergunta na sequência. Vamos lá. Boa tarde, Divino Ronaldo.
Boa tarde, parabéns pelo programa Morada do Campo, pelas entrevistas que você faz aí. Boa tarde aí ao diretor da Equatorial, o Adriano. E falando de energia elétrica, né? Esse problema sério que nós temos há muitos anos aqui em Goiás, né? Goiás hoje seria um estado muito mais avançado tecnicamente, com mais indústria, se tivesse energia elétrica disponível para quem quer botar uma indústria hoje no estado de Goiás. Hoje não tem demanda. Eu mesmo ia construir um armazém de grão aqui eu comprei um alqueire de terra ali para construir um armazém na beira da GO 452. Fui lá atrás da demanda, não tem demanda, eu não vou construir um armazém para ficar rodando com óleo diesel no preço que o óleo diesel está. Então, está realmente atrapalhando o crescimento de Goiás, a falta de energia elétrica. Se nós pegarmos a história aí também, o governo do estado de Goiás, somente o Marconi Perillo, eles sucatearam a CELG até não ter mais jeito mais. Aí venderam a CELG para a Enel. A Enel também ficou alguns anos com a empresa. Nunca eu vi, só levantando chave, ligando chave. Nunca vi um investimento da Enel em uma linha de transmissão, melhorando a linha de transmissão, trocando as cruzetas, trocando a fiação. Essas linhas, por exemplo, que vai lá para Alto Verde, por exemplo, é uma linha de energia que é de 83. Não se tinha a ideia nem que ia virar ainda um polo produtivo, Goiás. Nós estávamos começando com a soja naquela época. Levou lá, mas a gente pensava mais em energia elétrica para luz, para chuveiro, essas coisas. Então, não fez nenhum investimento também. Agora, a Equatorial chega também e parece que segue a mesma linha, né? A mesma linha, parece que não quer investir investir em recuperação de redes, em construção de novas redes, em trazer mais demanda de energia para Goiás crescer, impulsionado pela energia elétrica. Então a pergunta minha é o seguinte para o Adriano. Realmente a Equatorial está pensando em investimento de recuperação de energias, de linhas, construção de novas linhas, atualização das linhas. Acho que antigamente, eu não tenho noção, sou leigo, mas os fios que estão nessas redes aí hoje, capaz que até estão ultrapassados, são fios finos, não aguenta a carga grande da energia. Então, vai haver investimento da Equatorial em recuperação e implantação de novas linhas para que Goiás cresça e tenha mais um crescimento mais sustentado através da energia elétrica? Adriano, você viu a insatisfação dele, ele fez até um histórico, né? Verdade. Da situação. Não, mas vamos lá. Primeiro, sou um cliente extremamente esclarecido. Assim, a pergunta do Zé Roberto muito, muito complexa e que retrata, né, o que ele tem vivido aí. Então, eu vou abordar os pontos que ele passou. Assim. Acho que até pegar uma passagem, né, a gente tem regiões que ela tinha uma característica extremamente de rural e simples, né, onde a gente não precisava de maquinário, não digo que é maquinário elétrico, né, claro que maquinário agrícola, assim, mas ela não precisava disso, precisava ali de pouca energia, iluminação, uma bomba para bombear água e só. E hoje em dia estão virando verdadeiras indústrias, empresas, né? Você vai em algumas fazendas aqui, é impressionante o nível de tecnologia ali embarcada. Sim. Como eu comentei com o Divino no começo, eu não sou natural aqui de Goiás, eu me impressiono com as coisas que a gente enxerga, o quanto o agro aqui ele é avançado. E aí começa a ter demandas diferentes no ponto de vista de energia. E essa demanda nem sempre está onde a energia foi posta lá atrás, algumas décadas atrás, com um objetivo diferente. Aí entra um ponto, né, que a questão da oferta, da demanda que o ouvinte comentou. Como é que funciona isso? É uma questão da regulação, tá?
quando a gente fala de um perímetro urbano, a distribuidora para residencial, baixa tensão, ela é obrigada a conectar qualquer cliente que esteja no perímetro urbano num terreno ali, num lote que seja regular da prefeitura, né? Ela não pode colocar em área de terceiros e tal, mas, bom, entrou ali um novo bairro, a gente tem que atender. Entrou um novo cliente ali, a gente tem que atender. Porém, grandes indústrias ou na área rural, a legislação é um pouco diferente. Como eu comentei alguns minutos atrás, todo o investimento ele acaba sendo convertido em tarifa. Então, por que isso é importante? Quando há uma grande empresa nova, um grande galpão novo, uma fazenda com algum mote de que precisa de muita energia, que precisa daquela energia onde não tem hoje, é feita uma avaliação de custo para levar energia para esse cliente e um cálculo de qual é a participação financeira dele para essa energia chegar lá. Ele tem uma participação financeira prevista pela ANEEL. Qual que é essa participação? É o pedaço dessa energia que é puramente de interesse dele, para que isso não vire uma tarifa para todos, né? Então, uma questão, como eu comentei no começo, para ser justo. Só essa empresa, só essa fazenda que vai utilizar, né? E aí ele tem uma participação dele. Normalmente é uma parte dele, porque a distribuidora também ela já pensa no futuro. Tá bom, ele precisa de 500 mega de carga, eu já vou fazer uma rede para 1 giga, porque daqui a pouco tem um outro ali e tal. Então, ele paga só a parte dele. Então, às vezes não tem a carga pronta ali, mas se tiver um investimento e um tempo, ela deve chegar. É claro, em alguns pontos, e sendo totalmente transparente e justo, pode ser muito caro. A gente está falando, às vezes, de obra de milhões que demoram um ano e meio, você tem que comprar um transformador e tudo mais. Então, às vezes, de fato, é difícil atender ali aquele anseio naquele momento. E aí o cliente recebe essas informações e tudo mais. Mas, conforme a gente vai recebendo essas demandas, e aí eu aproveito a sua audiência para pedir para os clientes, sempre que tem um plano de um investimento, procure a Equatorial. Olha, tem energia disponível, ou melhor, eu tenho um plano para daqui um ano e meio, eu ter um galpão nessa região, procure a empresa, que a gente já começa a direcionar um pouco os investimentos para poder atender esse cliente. A ideia da distribuidora é atender os clientes, né? A questão é equalizar o time disso. Então, volte a gente tem a energia disponível, mas não tem aonde precisa ou ela custa um pouco mais caro para levar. E aí, para encerrar aqui o comentário e uma resposta direta para o ouvinte e para todos aqui, também diferente do que a gente fazia no passado, a Equatorial ela assumiu aqui dia 29 de dezembro, fez aqui uma reestruturação importante no ponto de vista de estrutura. Então, só para ter uma comparação rápida, a Enel trabalhava com gerências grandes que ficavam mais centralizadas, mais com a gestão próximo da sede. A Equatorial não, ela tem, como eu disse, a empresa brasileira, ela acredita que a gente precisa estar nas pontas. Então, hoje temos 5 superintendências, eu sou um deles, como a gente comentou, tem meu par aí no Sudoeste, aqui no Centro, no Norte e Nordeste. Comigo, tenho mais 7 gerentes que têm cada um a sua função, um de manutenção, outro de obras, outro de atendimento de emergência, também com as suas áreas específicas, e um gerente exclusivo para relacionamento, para atender o cliente, que é outra carência que a gente percebeu, que é o cliente não ser ouvido, não ser atendido e não ter a resposta a contento. Então, hoje a gente está muito mais estruturado e mais robusto. Bom, passou o tempo, algumas ações emergenciais precisaram ser feitas, estabilização da rede, algumas subestações que estavam paradas as obras. Tem uma obra importante aí da região, que é a linha de transmissão JK-Jataí, que apesar do final dela ser em Jataí, mas ela vai liberar muita carga para Rio Verde, isso é muito importante. Previsão de abril do ano que vem ela entrar em operação, já está acontecendo. Ela teve um atraso em função do aeródromo e tudo mais, mas ela vai sair. Então, tem obras importantes que precisam acontecer primeiro. E a partir do começo do ano que vem, já está em marcha, também respondendo o ouvinte, a Equatorial trouxe um programa de recondutoramento, que é o cabo que ele comentou, trifaseamento da rede. Então, aquela rede que hoje já não atende mais a demanda, vai um fiozinho só lá na cabeça do poste, a gente vai tirar essa rede e vai levar a trifásico, que aí eu consigo aumentar muito a capacidade dessa rede e atender muito mais gente, né? Além de uma rede nova, você dá mais confiabilidade, já avalia poste que tem problema e deixa ela tinindo. E um programa de reforço e troca de postes. Também a rede ela já é trifaseada, ela já não tem mais demanda de carga nova, já está estabelecido ali, porém a gente tem encontrado problemas com postes que a vida útil já foi. Então, a gente vai entrar com esse programa também. Falando um pouco de números, são 2.000 quilômetros de rede por ano a partir do ano que vem. Pelo menos 5 anos já está previsto esse investimento. E mais, o ano que vem,
2.000 postes e depois 1.500 postes por ano até mais 5 anos para frente, para que a gente faça frente a essa demanda de energia e melhore também a manutenção, né? É um programa que nunca foi feito aqui em Goiás e que é preciso para poder fornecer mais energia e dar mais estabilidade para o sistema. Bom, só uma resposta direta agora para o Zé Roberto, então. Ele disse que comprou uma área, quer montar um grande armazém, mas não tem energia. O que ele precisa de fazer agora? Ele precisa, nesse momento, se já não fez, pedir essa energia. Qual é a capacidade que ele precisa? Esse é outro ponto importante, tá? Que está previsto na regulação. Quem informa para a distribuidora qual a energia que ele precisa é o próprio cliente. Ele vai saber o que tem lá, isso é natural, né? Então ele tem que procurar a gente e abrir esse chamado. Deixa até aqui o canal, Divino, se você permitir, se eu tiver o número do chamado dele, até para a gente dar uma resposta, entender o que aconteceu. E aí, a partir disso, a gente faz esse estudo de viabilidade, ver se tem alguma rede próxima. Uma outra coisa muito diferente que a Equatorial está fazendo, não sei qual é o ramo do nosso amigo José Roberto, mas tem empresa que daqui a 3 anos ele vai precisar da carga dele plena, mas ele começa em rampa, começa com parte do armazém e tal, e aí a gente consegue fazer acordos para que, olha, hoje eu consigo então te ligar se você entrar com 30%. E aí, ao longo do tempo, a obra vai avançar e vai chegar e vai empatar. Então, coisa que a Enel não fazia, a Equatorial está super aberta. É procurar a gente e a gente vai conseguir resolver, tá bom? Eu vou trazer agora a pergunta do Paulo Compier, que é produtor rural e um grande produtor de leite também. Bom dia, Divino. Você tá bom? Bom. Paulo Compier falando. Fala, Paulo. Divino, queria saber do nosso convidado aí da Equatorial, qual que é a posição dele sobre a energia. Eu conheço pessoas aqui que tá com a liberação de pivô e não tem energia. E tem o papel de liberação de pivô, né? Não é o nosso caso, mas eu já estou prevendo que a gente vai faltar energia para os nossos pivôs aqui também, né, nas áreas de Montevidéu. Tá? E a gente tem projetos de pivô em Aporé. A gente precisa saber como é que vai ser essa energia, né? Estamos preocupados também em Montevidéu, como a gente tira leite, né? Somos grandes produtores de leite aí na faixa de quase 30 mil litros. O que ele fala sobre energia para o leite? Se não fossem os geradores nossos, a gente estava, enrolados. Um grande abraço aí, bom dia. Abraço, Paulo. Você imagina, Adriano, tirar 30 mil litros de leite por dia com o gerador a diesel. E tem gente que tira 100 litros, 200 litros, né? E que passa pela mesma situação. Não, sem dúvida. Bom, o que eu posso dizer para o nosso ouvinte, Paulo? Montevidéu, em especial, a gente está com previsão para o ano que vem de duplicar a capacidade da subestação de Montevidéu. Entrar com outro transformador lá. Hoje tem um de 20 e colocar mais um de 20 MVA. E, obviamente, vamos liberar mais cargas ali para alguns clientes. Até lá, e até aproveitando também a fala do Paulo, também muito, muito sensata, quem está conectado, a gente precisa garantir que ele tem energia, né? De acordo com o que ele pediu e assinou um contrato. A gente está falando de clientes que a gente chama aqui do grupo A, que é clientes de média tensão, são grandes clientes, né? É diferente da nossa residência, que é um contrato mais simples ali, que é uma ligação mais básica. Esse ele tem um contrato de fornecimento, uma medição diferenciada. Então a gente precisa garantir para quem já está conectado. E aí, quem pede energia depois, se ela já não está disponível ali, cai no que eu comentei alguns minutos atrás, precisa ter essa obra. Mas, em especial em Montevidéu, ela já está prevista para o investimento para o ano que vem, então logo a gente deve ter novidades. Também me deixa à disposição, se tiver algumas pessoas que queiram mandar alguma informação para a rádio, a gente dá um retorno, é super aberto essa conversa. E a gente utiliza hoje do Sindicato Rural de Rio Verde, fazemos reuniões periódicas com ele, a cada 30, 40 dias, dependendo das agendas. O presidente Augusto ali sempre nos recebe, traz demandas também, para que a gente tenha essas respostas, tenham soluções alternativas, tenha um planejamento mais alinhado. Então, a gente usa as entidades de classe para poder se aproximar, até porque é difícil falar com todos os 3,2 milhões de clientes, a gente não vai conseguir, mas as entidades de classe podem representar. Mas eu deixo aqui meu canal aberto, aqui o contato aberto, para poder dar uma resposta para ele, tá?
Vamos ouvir agora o Flávio Faedo, também produtor rural. Divino Ronaldo, como é que vai? Tudo bom? Tudo bom, Flávio. O senhor Adriano, eu gostaria de fazer uma pergunta para ele em relação à questão desses problemas todos que está acontecendo com a falta de energia elétrica. Ali na região do Rio Preto, eu fiquei 3 dias sem energia elétrica. Eu já tive problemas com a questão da bomba do poço artesiano, que eu já tive que trocar 2 bombas, porque as quedas de energia acabam pegando a bomba ligada e queimando essa bomba. Aí é o gasto com a bomba, é o gasto com a empresa, né, que cobra a quilometragem para ir até a fazenda para fazer a reposição. Só essa última vez aí foi R$10 mil entre o painel e a bomba do poço. E como é que fica essa questão da restituição disso tudo? Porque a gente paga em dia, né? Venceu, está pagando. E nós estamos pagando por um serviço que não está existindo com qualidade. Fico no aguardo da sua resposta. Ele quer saber se ele vai ter restituição do prejuízo que já teve até agora, né? Não, vamos começar por essa parte, então. Todos os clientes da distribuidora, ele não pode ficar num prejuízo causado pela qualidade do fornecimento, por um problema de energia elétrica. Existe um processo que chama de ressarcimento, né, que ele é regulado também. Às vezes, o Divino fala um pouco muito da ANEEL, mas eu gosto de deixar claro que a gente tem que seguir as regras, sabe? Tem um órgão ali que cobra a gente para a coisa acontecer. Certo. Então, tem um processo que chama de ressarcimento, que o cliente vai lá na nossa loja de atendimento, ou ele começa esse processo até via WhatsApp, eu posso passar o número aqui, para que ele seja ressarcido desse prejuízo causado pela falta de energia. Então, o que precisa ser feito? A primeira coisa, e eu peço para todos que isso ajuda bastante, faltou energia, entre em contato e abre um protocolo. Isso para a gente é muito importante. É comum chegar a mim, às vezes pelo sindicato rural, olha, estou aqui 2 dias sem energia. E vai ver, ele abriu o protocolo hoje de manhã. Sabe? A gente não sabe, assim, a gente não tem um monitoramento de todas as redes. Só na parte urbana a gente consegue monitorar, mas a parte rural não consegue. Então, abre um protocolo. Eu sei que às vezes o sinal do telefone não funciona, mas tendo internet por WhatsApp você consegue abrir. Então, abriu a reclamação, a partir daí, cai na tela da minha equipe, que está aí em Rio Verde, e fica acompanhando hora a hora o que está acontecendo para atender. Mas fechando o ponto do ressarcimento, ele tendo o protocolo, procurando a Equatorial ali com que queimou. Uma outra informação importante, precisa ser o titular da conta para fazer esse processo. Às vezes é um pouco burocrático, as pessoas reclamam, mas precisa entender que a gente não pode, um terceiro, o João, ir lá e abrir um processo de ressarcimento em nome do Adriano, que depois ele vai pagar para o João, percebe? Então tem que ser o titular da conta, né? Então pega ali quem é o titular, abre esse processo, não é muito demorado e a gente vai fazer o ressarcimento para os clientes, tá? E aí, voltando para a questão da reclamação, nosso time aqui, uma coisa implementada para a Equatorial, ela fica para e passo, 24 horas por dia, acompanhando o tempo de restabelecimento. A gente sabe que faltar energia vai acontecer de vez em quando, a gente tem intempéries, acontece. Mas o tempo prolongado, isso promove alguns problemas adicionais ainda, né? Então, já aconteceu, perda de leite, refrigeração, a questão de bombeamento de água para poder dar para os animais, a gente sabe e é sensível a isso. E aí fica ali monitorando para que nada seja muito prolongado. Agora, ocorre alguns mais prolongados? Às vezes ocorre, redes muito longas, a gente tem rede de 60 quilômetros aí espalhada pelo interior. E aí a gente fica percorrendo a pé no meio do mato ali para encontrar um cabo partido, encontrar um galho de árvore, e às vezes isso demora até que... Eu reparo muitas vezes, Divino e ouvintes, é muito simples, emendar um cabo em meia hora a gente faz. Muitas vezes é difícil encontrar. E aí, reforço, façam a reclamação. Se tiver informação que viu onde está o cabo ali, coloca na observação ali, que isso ajuda a gente demais para poder localizar e ser mais ágil, tá? Faedo, depois você me conta se conseguiu receber, hein? Eu preciso saber essa informação, é importante para nós. Vamos ouvir agora o José Carlos Sintra. Divino Ronaldo, bom dia. Dia. Aqui é José Carlos Sintra, produtor rural da região de Rio Verde, Montevidéu. Queria fazer uma pergunta então ao responsável aí da Equatorial, mas antes um comentário sobre essas redes de energia que saem de Rio Verde sentido Montevidéu, Planalto Verde,
Chapadão aí de Ponte Pedra, são redes que foram construídas nos anos 80, portanto, estão com a vida útil já ultrapassada. Os postes em má condições, as cruzetas, então toda a estrutura já com grande problema aí de qualidade. Então, existe um plano de manutenção, de revitalização dessas redes aí para ter um melhor fornecimento de energia para essa região? Eu acho que você até já respondeu essa aí, né, Adriano? Mas acho que eu posso detalhar um pouquinho mais. Como eu comentei, tem um gerente, chama Itamar, ele é focado em manutenção na nossa região. E como é que a gente faz a manutenção? Primeiro, ver os indicadores históricos, onde está com alguma reincidência, algum problema que está incomodando o cliente. Aí, um técnico da minha equipe, ele vai até o local, faz inspeção mesmo, visual ou de drone nessa rede, e identifica, como o ouvinte falou, tem uma cruzeta aqui que está podre, um cabo está degradado, um isolador que está com problema, e aí a gente programa a manutenção. Predominantemente, isso é muito bom, a gente faz essa manutenção em linha viva. São equipes especializadas, muitos já devem ter visto que você passa, está cheio das calhas amarelas, ali laranjas na rede, ali está ligado. Então ele faz aquilo sem ninguém ficar sem energia. A gente dá mais preferência para isso. É que às vezes a pessoa não percebe que está tendo a manutenção, mas ela está acontecendo. Se a gente falar alguns números, para 2023 aqui, quase 5.000 pontos de degradação está planejado para a gente corrigir. Nesse fluxo, percorre a rede, identifica e corrige. Poda de árvores, 9.000 podas, predominantemente na cidade as podas. Limpeza de faixa, que é na parte rural, 86.000 metros quadrados de limpeza de faixa, para que a gente deixe essa rede um pouquinho melhor. E mais de 2.000 quilômetros de inspeção de rede com esses técnicos aí. Então a gente está a cada dia buscando manutenção, buscando manter essa rede para que o cliente perceba e mais rapidamente tenha uma qualidade melhor. Vamos ouvir agora a Rise Ribeiro, produtora também, suinocultora. Olá, Divino, aqui é a Rise, eu falo aqui da região do Rio Doce, nós estamos chegando aqui há 48 horas sem energia. Na nossa região nós temos aí em torno de 30 mil suínos, em torno de 500 mil aves, e nesse momento todos trabalhando com geradores, o que eleva o nosso custo de produção. Mas enfim, eu não vou aqui levantar questionamento, porque essa questão da Equatorial já foi muito discutido entre produtores rurais, instituições, poder público, e acredito que a própria Equatorial já levantou a questão de não poder fazer o atendimento de acordo com as nossas necessidades, porque no momento eles não têm essas condições de levantar e solucionar o problema das nossas regiões do agro aqui em Rio Verde. Então, o que eu tenho a falar, Divino, é que setorizem as equipes, por favor. Faça a setorização, porque isso com certeza amenizará um pouco os problemas nossos aqui no campo. Porque o que a gente tem observado e tem acontecido? Essas equipes chegam nas nossas propriedades sem conhecimento algum daquela região. Muitas vezes eles chegam perdidos, procurando o nome do produtor naquela região, porque eles não sabem onde fica, e a gente às vezes vai até as propriedades, ajudando eles a fazer a localização dos postes, dos problemas, porque até os problemas a gente já sabe onde fica. A gente sabe onde está os postes, onde fica as bananas que mais caem e dá problema. A gente sabe aonde está as fiações com mais remendos, aonde cai constantemente. Então nós já temos essa noção de onde está o problema. Agora, essas equipes que semanalmente chegam no campo, sem conhecimento algum, é o que dificulta mais ainda a demora de atendimento e restauração das energias no nosso campo. Então, eu peço muito para que a Equatorial acate a nossa sugestão, setorizem essas equipes, porque dessa forma eles têm como fazer um atendimento preciso e mais rápido. Adriana, a Risa até já conversou comigo a esse respeito, e o que ela coloca é o seguinte, que essas equipes elas acabam mudando, elas não ficam fixas num determinado lugar. Então, quando a equipe está começando a acostumar ali com os pontos, com os produtores e tal, aí muda, começa tudo do zero de novo. Tá. Não, é uma excelente colocação dela, e assim, o pedido já está atendido. Agora eu preciso compartilhar uma realidade aqui, e uma que é até muito positiva.
Dentre as coisas que a gente trouxe de novidade, e isso não é em todo o estado, e sim só na região de Rio Verde, eu até bem brigando no bom sentido aqui, para que a gente começasse por Rio Verde, a gente trocou as equipes de emergência que eram terceirizadas por todas elas próprias. Então, a partir de meio de junho desse ano aqui, todas elas foram contratadas como equipes próprias da Equatorial. O serviço terceirizado, nenhum problema quanto a ele, a gente utiliza isso no mercado como um todo, não é essa questão. Mas um funcionário próprio, a gente consegue ter mais domínio, inclusive, sobre isso que a ouvinte Rizzi comentou, dele criar ali conhecimentos e um senso de dono da região, né? Porém, a gente ainda está nesse processo de criar esse conhecimento. Ela, apesar de serem aí 4, 5 meses, mas o que acontece também na operação, né? Cada equipe faz um turno de 8 horas, então no mínimo no dia já tem 3 equipes diferentes. Elas folgam também, então tem que ter folguista ali para atender. Então isso leva algum tempo para que a gente tenha esse conhecimento um pouco disseminado. Mas respondendo de maneira afirmativa, a gente trabalha com o setor até para que ela esteja mais próxima, mais familiarizada, isso é natural. Tem exceções? Tem, como eu te falei, tem um folguista, tem um dia que pode chover um pouco mais numa região ou na outra, e aí obviamente a gente vai levar recurso para essa região, mas é uma estratégia de atendimento, e nesse momento a gente está nessa curva de aprendizado aqui, mas eu tenho certeza que vai agregar bastante, a equipe está imbuída, está contente, está trabalhando muito para que o cliente sinta isso rapidamente. Adriano, muito obrigado, parabéns pela empresa se aproximar do sindicato rural, se aproximar dos produtores, se aproximar da população, vir até os meios de comunicação, atendendo prontamente quando a gente conclama vocês. Isso é muito importante. Com certeza, se vocês continuarem a trabalhar dessa forma, vocês irão obter sucesso e a gente espera que obtenha, né? Ninguém está torcendo para que a Equatorial dê errado, muito pelo contrário, que dê tudo certo, porque o nosso estado precisa muito de uma empresa que funcione e que dê conta do recado. Eu te agradeço imensamente e sempre que quiser, nós estamos aqui à disposição. Não, eu que agradeço a oportunidade de a gente poder falar, se aproximar, mostrar o que a gente está falando. A gente brinca, né, com o time, né? A gente levanta de manhã preocupado, imbuído para a coisa acontecer, tem muito trabalho para se fazer, mas nós somos apaixonados por esse estado, a gente sabe, antes de ser empregado é um cidadão e sabe da importância desse trabalho, né? Então, a cada dia, não tenha dúvida que as pessoas estão trabalhando muito forte nesse sentido e a empresa tem dado suporte, Divino. Assim, eu tenho tido possibilidade de opinar onde vai o dinheiro da manutenção, qual é a prioridade, quem a gente vai atender primeiro. Isso só consegue quem está na ponta, quem está enxergando, né? Se você está de longe, você perde o foco dessas pessoas. Então, eu também acredito muito que a gente está no caminho, precisa de um pouquinho mais de tempo, mas a coisa vai evoluir e as pessoas vão perceber. Amigo, abraço, muito obrigado. Obrigado, bom dia. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.